aula de hoje é uma aula quase laboratório, né, vamos dizer assim, um ensaio, né, e para que conectemos as questões discutidas ao longo do curso sobre a história republicana brasileira, a nossa crise atual e a nossa, enfim, democracia pós-regime militar, né? Então, o objetivo da aula é pensar questões não só atuais, mas pelo menos de história do tempo presente, ou seja, dos últimos 20, 30 anos, conectadas a dilemas políticos de longa duração, né? Enfim, como questão de golpes de Estado, a questão dos desafios da democracia, da construção democrática, da cidadania, né? Os projetos de desenvolvimento econômico, os projetos, enfim, a cultura política autoritária, né? Enfim, que existe ainda no país. Então, um pouco a aula de hoje é para, enfim, esboçarmos essa conexão. E é claro, sujeita, obviamente, a todas as lacunas, né? Porque a área de História a rigor não tem uma reflexão organizada sobre esses últimos 20, 30 anos. Então, boa parte do diálogo com a literatura é feito principalmente entre História e outras áreas das humanidades, como Sociologia e Ciência Política. Basicamente, a ciência política que tem, talvez, uma reflexão mais organizada, né? E o foco e a abordagem, o objeto da ciência política é diferente da História, né? Mas, de todo modo, via de regra, a ciência política acaba gerando uma série de teses, conteúdos explicativos sobre os processos mais recentes, né? Então, também nós vamos falar de algumas questões a respeito disso. Vale lembrar também que muitas das questões políticas, né, que estamos vivendo também têm relação com o processo de transição política, né? Enfim, a forma de transição política do regime militar para a chamada Nova República, ou, enfim, essa democracia pós-85, tá? Então, lembremos que quando a gente fala, então, em nova democracia, nós basicamente estamos falando de anos 80, anos 1980 até agora, né? Basicamente, o processo final, né, da transição, na minha hipótese, se deu, revelou uma força de correntes liberais, né, de correntes liberais moderadas, sobretudo agrupadas em torno da liderança de Tancredo Neves, né, que, enfim, vamos dizer assim, capitalizou um sentimento de oposição e aceitou as regras do jogo, né, para a transição democrática, né, dadas pelo próprio regime militar, participando do chamado colégio eleitoral, que o elegeu como o primeiro presidente civil desde 1964, né? Vale lembrar que esse processo também agregou uma série de dissidências de última hora do regime militar, talvez a mais conhecida aí tenha sido aí José Sarney, né, que acabou sendo vice da chapa, né? E Sarney, enfim, até o começo dos anos 80 era um homem ligado, era um quadro ligado ao regime militar, né? Então, vamos dizer assim, a partir de 1982, né, inicia-se um processo de desagregação política do regime militar e de afirmação dessas correntes liberais moderadas no conjunto da oposição. Eu diria que até aí, e aí recuperando também um dos textos da aula de hoje, né, até aí, até 1979 e 80, eu acho que, vamos dizer assim, havia uma certa frente de oposição mais disposta a construir uma democracia, vamos dizer assim, mais radical, no sentido, né, no sentido não adjetivado da palavra, né, uma democracia efetivamente mais autêntica, né, mas esse grupo acabou sendo, seja num viés liberal, seja num viés mais à esquerda, né, mas esse grupo acabou sendo diluído no processo, né, por uma tendência mais liberal, né, mais moderada, desculpa, e que mais disposta à conciliação, mais disposta a estabelecer uma negociação com o regime, né? E efetivamente foi isso que aconteceu. Essa negociação, ela se pautou, diria, por
pelo menos uma questão importante, que é o chamado não revanchismo, né? Isso, o próprio Tancredo Neves, nos seus discursos de campanha, afirmava essa preocupação em não estabelecer nenhum processo de punição, por exemplo, a torturadores, né? E isso foi sempre uma pedra de toque, né, da transição, uma questão central. E, por outro lado, embora o país vivesse uma crise econômica muito grande, esse grupo também não discutiu profundamente o modelo econômico construído pela ditadura, né? Vale lembrar que o período aí dos anos 80, né, foi um período bastante marcado por crises econômicas graves, né? Em 1983, 82, 83, para vocês terem uma ideia, a inflação sim, estava aí mais de 100% já ao ano. A dívida externa cerca de 200 bilhões de dólares, né? Então, imaginem, né, o quanto saía de juros por dia do país, né? As contas públicas já demonstrando sinais de esgotamento, né? Então era o início do que os economistas depois consagraram como década perdida. Eu pessoalmente não gosto muito dessa expressão porque ela enfim, também cria uma espécie de filtro para nós olharmos os anos 80 no Brasil e esquecendo, focando apenas a economia, mas esquecendo uma série de experiências muito ricas que a sociedade teve, sobretudo enquanto enfim, projetos democráticos, né, e de lutas sociais que não podem ser simplesmente adjetivados aí dentro dessa pecha de década perdida, né? Mas na economia, realmente, a coisa foi muito complicada, né? A economia brasileira, ela entrou numa espiral inflacionária muito grave, né, de deterioração de contas públicas, de balança de pagamentos, né, enfim, com alguns momentos de melhora, né, mas no geral, né, de 81 até 1994, basicamente essa espiral inflacionária vai não crescendo, né, e foi também um período de vários choques, né, de planos, né, que buscavam choques heterodoxos, né, controle de preços, né, controle de crédito, mudança de moeda, né, mas nada deu certo, né, sob qualquer ponto de vista que você queira ver, esses planos não deram certo. Eles conseguiram, às vezes, reduzir a inflação pontualmente, mas logo depois ela voltava. E é o que os economistas chamam de estagflação, né, a inflação alta e retroalimentada. É diferente da hiperinflação, que é um pico de inflação, né, gigantesco, mas que... Então, vamos dizer assim, os planos econômicos que normalmente estavam acostumados a lidar com hiperinflação não funcionavam para essa inflação brasileira, que era chamada inflação alta e estagnada e retroalimentada por um sistema de indexação de preços, enfim, salários, né? Sempre, obviamente, os salários perdendo, né, enfim, para os preços, né? Nesse momento também iniciou-se toda uma ciranda financeira, né, no país, né? O processo de financiarização da economia começa aí, que hoje é bastante forte, né? E ele começa também um pouco numa lógica de cassino, né? As pessoas não podiam perder, né, para a inflação, então elas aplicavam, os bancos aplicavam, e sempre uma velocidade, né, de rotação, né, de giro muito grande, né, do capital. Do ponto de vista social, esse período foi marcado por fortes mobilizações sociais, né, principalmente sindicatos e movimentos sociais organizados de bairro, né. Foi um momento também que surge de maneira muito contundente o movimento Sem Terra, né, que, vamos dizer assim, em 83, 84, né, efetivamente se torna um ator político nacional importante, né. Já vinha de antes, mas eu diria que meados da década de 80 que ele se torna um ator político e com uma agenda de reforma agrária e uma ocupação do espaço público muito significativo, né. E ao lado os movimentos urbanos também vão marcar a década, né. É um momento em que, até pela ressaca, né, vamos dizer assim, dos 20 anos de governo autoritário, né, havia toda uma cultura política democrática, né, crescendo entre setores da própria elite, que, ainda que num viés, uma leitura liberal e até moderada, né, de todo modo havia
uma adesão à democracia de maneira muito forte, a ideia de democracia, né? É como se a democracia fosse resolver todos os problemas do Brasil, né? Então criou-se também uma expectativa muito grande em torno do que seria a democracia, de como resolver os problemas sociais, econômicos, políticos, né? E agora nós estamos vendo um momento oposto a isso, né? Uma ressaca da democracia, né? Ou seja, dessa democracia que na verdade também sempre foi muito frágil, ela nunca se efetivou institucionalmente em muitos casos, né? E ela sempre foi muito tímida em algumas áreas. De todo modo, hoje, né, há um discurso na sociedade de, bom, tá vendo, a democracia não nos ajudou, a democracia não melhorou o país, ela estimulou a corrupção, então o que estimula, né, a volta de uma cultura política autoritária que hoje se coloca no espaço público, né, de maneira bastante escancarada, né. Do ponto de vista político, foram, enfim, além do governo José Sarney, né, que foi um governo muito difícil de situar, há poucos trabalhos sobre esse governo, foi um governo de, enfim, retomada de práticas clientelistas, né, ao mesmo tempo um governo que tentou acenar para os movimentos, para a sociedade organizada, que era um governo democrático, enfim, disposto a dialogar, né, com a sociedade, com todas as forças políticas. Então, o governo Sarney foi um governo até hoje muito difícil de ser analisado, qual é o seu papel histórico, né? A impressão que fica, o saldo que fica, obviamente, é um governo que não conseguiu lidar com os problemas econômicos, que, embora tenha lá seu momento de glória com o Plano Cruzado, né, em 1986, um momento, né, de muita popularidade do governo Sarney, uma tentativa de controle de preços, né, de maneira heterodoxa, mas que acabou não dando certo, né? Foi um governo, portanto, que acabou não conseguindo lidar nem com as demandas sociais, nem com as demandas, enfim, da crise econômica, né? Em grande parte foi um governo tutelado pelos próprios militares, né? Houve, por exemplo, uma crise grave durante uma greve metalúrgica em Volta Redonda, houve uma intervenção do Exército em Volta Redonda, com mortes de operários, enfim, né? Então, que ali ficou claro que havia toda uma tutela, né, vamos dizer assim, militar sobre o governo José Sarney. Por outro lado, no final do governo José Sarney, quer dizer, vale lembrar que o governo Sarney, salvo engano da minha parte, terminou seu mandato com 5% de aprovação, né? Conseguia, inclusive, o feito de ser, né, o senhor presidente atual conseguiu o feito de ser mais impopular, né, do que o Sarney. Mas até então era o governo mais impopular, né, da história recente do Brasil. Por conta da inflação, por conta da crise, por conta enfim, dos episódios de corrupção que já apareciam, né, de clientelismo, de fisiologismo, enfim, né. A campanha eleitoral de 1989, nesse sentido, foi bastante intensa, né, porque ela acabou dando espaço para dois candidatos que estavam, vamos dizer assim, outsiders ao sistema político. Se é que podemos falar em sistema político à época, porque eu diria que o sistema político partidário brasileiro ainda estava se reconstruindo, né? Quer dizer, você tinha, basicamente nos anos 80, né, o PMDB, como um grande partido já sem face, né, vamos dizer assim. As esquerdas divididas entre trabalhistas, em torno do brizolismo, que também causou uma expectativa muito grande na sociedade, mas acabou não conseguindo convencer uma boa parte das esquerdas que, enfim, era uma alternativa real, né, de democratização, né? Quer dizer, o brizolismo acabou sendo, vamos dizer, ficando mais restrito, sobretudo ao Rio de Janeiro, um pouco no Rio Grande do Sul, né? As esquerdas comunistas já, sobretudo o PCB, já em crise, né? E o Partido dos Trabalhadores com muita presença nos movimentos sociais, mas pouca capacidade de transformar essa presença em votos, enfim, presença eleitoral, né? No final da década, já na eleição de 1989, a eleição presidencial de 89, aí sim, então, portanto, toda a crise acabou suscitando, estimulando a presença de dois candidatos que estavam fora da tradição da política, embora o Fernando Collor, que era o candidato mais conservador, né, ele vinha de uma família oligárquica, vinha de uma família que já tinha presença na política. Mas, de todo modo, não era propriamente uma liderança nacional até as vésperas da eleição de 89. Em grande parte,
A própria mídia, né, acabou investindo muito no Collor e acabou transformando ele numa opção. Né? E, do outro lado, o Lula, né, e que ainda, vamos dizer assim, tinha uma persona muito ligada ao sindicalismo, né, e que prometia uma mudança, enfim, na política nacional, incorporando a agenda social, incorporando vamos dizer assim, uma democracia radical. Né? Então a campanha de 89 foi marcada por esse embate. Né? É muito interessante que talvez à época a maior parte dos analistas não tenha dado muita atenção, mas já o discurso anticomunista, né, se fez presente. Né? Apesar do comunismo já estar em crise, apesar de 1989 ser o ano da queda do Muro de Berlim, né? Esse é o ano que, enfim, demarca uma importante crise no modelo soviético, né, de socialismo. Né. Ainda assim, o discurso anticomunista atuou muito durante aquela campanha, né, procurando identificar o PT a um projeto, enfim, comunista, ameaçador para a ordem, para os valores, para as famílias, para a propriedade privada. Enfim. E é interessante que à época isso pareceu tudo muito risível, né, aos analistas, mas... Né, é interessante que já, em grande parte, dialogava com uma espécie de caldo cultural subterrâneo à sociedade que hoje aflorou. Né? Ou seja, pessoas que efetivamente ainda tinham seu imaginário muito ligado à Guerra Fria, né? Embora a Guerra Fria já estivesse virtualmente acabando. Né? O que nos faz pensar questões de longa duração para além do anticomunismo específico da Guerra Fria, né? Para explicar o conservadorismo brasileiro. É uma questão que eu deixo para vocês, inclusive. Todos sabem, então, que o Collor ganhou por 4 pontos de diferença, foi um segundo turno muito acirrado. Né? Lideranças importantíssimas, como Ulisses Guimarães e Leonel Brizola, não foram para o segundo turno, né? Lideranças tradicionais, o que revelava um tipo de eleitor querendo o novo, mas não sabendo direito qual era esse novo. Né? Não havia ainda propriamente estruturada o partido que depois acabou, enfim, subindo com Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, que estava se estruturando, ele foi criado em 1986, e aí no partido estava se estruturando, quer dizer, em 89 lançou Mário Covas, né, a candidatura à presidência, que o Covas era uma importante liderança do PSDB, uma liderança que inclusive representava uma faceta mais centro-esquerda do partido, né. Tampouco ele conseguiu ir para o segundo turno. Então, a eleição de 89 é uma eleição interessante para, vamos dizer assim, um estudo de caso para revelar novas culturas políticas nascendo, uma fragmentação das lideranças, uma fragmentação das opções políticas, uma busca pelo novo e, ao mesmo tempo, um ambiente de incerteza, né, marcado sobretudo pela crise social e econômica. Né. Bom, o Collor, quando, enfim, tomou posse, a questão central era combater a inflação estava altíssima, né? 70% ao mês, se não me engano. Então ele enfim, anuncia um plano ousadíssimo, pautado pelo confisco do dinheiro das pessoas, quer dizer, pelo congelamento dos depósitos bancários, sobretudo da poupança, né? Que era um pouco o dinheiro do dia a dia das pessoas, né? Sobretudo no momento em que você não podia deixar dinheiro na conta, né? E muito menos ter em casa, porque a inflação em uma semana acabaria com o seu dinheiro. Né? Então, o resultado, o confisco da poupança foi um ato muito ousado, causou surpresa até nos que votaram no Collor, né? Afinal de contas, o comunista era o outro, né? Enfim, que história é essa, né? Tirar o meu dinheiro. Mas o fato é que essa medida extrema também, tampouco, resolveu estruturalmente o problema da inflação, que voltou com força toda um ano e meio depois. Aí já numa situação absolutamente fora de controle, mais de 2.000% ao ano. Né? Então, vocês, enfim, eu sempre brinco que de tédio não se morria, né? Porque você não sabia se ia conseguir, enfim, fazer compra, pagar aluguel, né? Enfim, então, momentos bastante emocionantes. Aliás, eu devo dizer o seguinte, eu era bancário quando o Collor confiscou a poupança, né? E eu tive que atender as pessoas. Você não era
você não era propriamente um funcionário de banco, você virava meio psicólogo, meio, né? Porque as pessoas choravam, enfim, falavam, dinheiro não está comigo, juro, né? Foi o senhor presidente né, que mandou congelar, né? Então foi uma loucura, né? Realmente era um país em espiral, não só inflacionária, mas um pouco também, como é muito comum na história do Brasil, uma espiral, né, de loucura coletiva, né? Enfim, ontem eu li um artigo, né, se não me engano, do Sakamoto, que ele dizia, bom, quem escreveu o roteiro do Brasil, sem dúvida, é um cara muito psicodélico, né? Porque isso aqui é uma loucura, né? Tá sob efeito, né, de drogas fortíssimas, né? Porque realmente é uma história muito, né, cheia de alternativas, para dizer o mínimo, né? Nem sempre boas, né? Enfim, com o impeachment do Collor, né, foi um processo bastante interessante e até dá para a gente comparar com o impeachment atual, né, da Dilma, porque aquele impeachment, vamos dizer assim, uniu várias correntes políticas da sociedade civil e foi conduzido por partidos políticos, inclusive os partidos que depois vão se digladiar ao longo da história ulterior do Brasil, PSDB e PT. Quer dizer, ambos estavam lado a lado no impeachment, né? A imprensa também não defendeu Collor, né? E tampouco o Congresso. Aliás, é interessante esse aspecto, né? Tanto o impeachment de 2016 quanto o de 92, né, revelam a tensão entre Presidência da República e Congresso Nacional, né? Então, me parece que aí eu já aproveito para lançar um conceito explicativo que tem sido utilizado para explicar a nossa nova democracia, que é o conceito de presidencialismo de coalizão, Sérgio Abranches, né? Um artigo ainda lançado nos anos 80, ele explica que a marca política brasileira, né, enfim, que se acentua no período pós-ditadura, é exatamente a necessidade de formação de maiorias, né, num ambiente político fragmentado, né? E essas maiorias é que sustentam a chamada governabilidade, né, que é uma palavra mágica do Brasil nos últimos anos, né? Tudo em nome da governabilidade, que nunca vem, né, inclusive, né? Que sempre parece que falta, né? E isso tem muito a ver, então, com a relação entre presidência e Congresso, né? E vejam que interessante que isso nos conecta também a uma questão de longa duração na história do Brasil, né? Vejam que, lembremos da aula sobre a crise política de 61, né? Também revelou um conflito de Jânio Quadros com o Congresso Nacional. Vejam que há um conflito também entre presidente e Congresso na crise de 54, embora ali num grau muito menor, né? Aliás, a nossa República é fundada, né, já, né, testemunhando uma crise entre a presidência da República, né, e Congresso Nacional, né? Deodoro da Fonseca tentou fechar o Congresso e acabou tendo que renunciar, né? Então vejo que tem um problema de longa duração, me parece aí, que o historiador tem que enfrentar, né? Um conflito estrutural, né? E que tudo indica que, então, o Congresso tem uma agenda política, tem um tipo de prática política, e a presidência outra, né? O Poder Executivo, mas, sobretudo, a presidência outra pauta, outra agenda, e nem sempre essas agendas são harmonizáveis, né? Não, por acaso, inclusive, em vários momentos da história do Brasil, pelo menos em dois momentos importantes, Estado Novo e regime militar, o Congresso esteve, no Estado Novo o Congresso esteve simplesmente fechado, né? E no regime esteve tutelado e pontualmente sendo fechado. Então, me parece que nos momentos em que há um projeto autoritário de desenvolvimento nacional, econômico, o Congresso é colocado sob controle. Nos momentos de democracia, tudo indica que há uma tensão muito forte entre Congresso e presidência. Na Primeira República, essa tensão ela é controlada através de práticas questionáveis, né? Que basicamente vão incidir, vão traduzir o controle da presidência da República sobre o Congresso Nacional, né? Então, e é muito interessante que na República de 46, né, lembremos da crise também com o João Goulart, né, entre João Goulart e o Congresso, né, me parece que a partir de 46 essa tensão se aprofunda, né, e não se resolve. Então, temos aí uma questão de longa duração, né, uma tensão política entre o Poder Executivo
particularmente a presidência da República, né, que enfim, a cabeça do Poder Executivo, e o Poder Legislativo. É para pensar, né? Como superar, como entender e por que essa permanência na história republicana, né? Seria o Congresso reservatório de interesses oligárquicos, grupos de pressão, pressões corporativas, né? Que quando não encontram eco na agenda da presidência, se rebelam, né? Ou seria a presidência vocacionada para uma espécie de prática autoritária, né? E que em momentos de democracia não consegue se afirmar dentro das regras do jogo. Deixo para vocês essa equação, né? Mas, de todo modo, esse conceito de presidencialismo de coalizão ajuda a entender essas crises políticas iminentes, né? Porque justamente esse conceito implica na necessidade o tempo todo do presidente buscar sustentação no Congresso, um Congresso que é fragmentário, né? Que não consegue compor maiorias estáveis, né? Vejam, o próprio conceito de presidencialismo de coalizão tem aí uma contradição em si, né? Tem uma ironia involuntária no nome, porque normalmente coalizão tem a ver com regimes parlamentaristas. A ideia de coalizão no Congresso é a sustentação exatamente do parlamentarismo, né? O parlamentarismo é um regime político que se sustenta na formação de maiorias a partir do poder legislativo. No caso brasileiro, nós temos um presidencialismo de coalizão, né? Então, vamos dizer assim, é uma mistura, né? Dizem aí os críticos, do pior do presidencialismo com o pior do parlamentarismo, ou seja, fragmentação, negociatas com tendência à centralização e à tutela que vem do Poder Executivo. Então, alguns explicam por aí a chave da crise constante, né, no Brasil. E é claro que em alguns momentos, sobretudo quando tem lideranças que conseguem lidar com essas regras confusas do presidencialismo de coalizão, a coisa vai, né? Como, por exemplo, o próprio mandato do Lula e em outra escala, em outro tipo de prática, o mandato também do FHC, os dois mandatos. São mandatos que conseguiram lidar com essas demandas do Congresso de uma forma ou de outra, né? E conseguiram, portanto, terminar mandato, conseguiram impor uma agenda, né? Agora, em outros momentos, isso não foi possível, sobretudo aí no segundo mandato da Dilma, né? Mas numa crise que já vinha do primeiro mandato, né? A relação presidência-Congresso.